Bom dia, pessoal. Estou vendo que estão aqui o Bruno e o Lucas, né? Bom dia a vocês e vamos começar a gravação da nossa aula. Eu não me lembro dos nomes do que eu peguei, porque é muito aluno mandando exercício, mas vocês me mandaram os exercícios de hoje? Mandei, mandei. Beleza? Bruno também? Mandei, mandei. Bem, se o Bruno estiver sem microfone, pode falar comigo pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Como sempre, né? Agora, seria muito interessante, se você não tiver microfone, que você dê um jeito de arrumá-lo, ou coisa parecida, porque é importante nós termos a participação de todo mundo aqui, tá? Isso é bastante importante. Eu vou dar mais uns 2 minutos, ver se entra mais gente, daí nós começamos a nossa aula.
Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Bem-vindos todos, bom dia a todos. Bem, como sempre, nós vamos fazer os exercícios que eu pedi que vocês me entregassem aqui, né? Então, eu até gostaria que vocês pegassem seu livro, livro da disciplina, para acompanhar comigo aquilo que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, eu vou pegar o meu livro aqui, só um instantinho. Tá aí, espero que vocês estejam vendo o livro da disciplina, né? E eu estou abrindo aqui no Avançando na Prática, que é o exercício que vocês deveriam ter entregado para mim, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, já que nós só temos uma sessão essa semana, vamos resolver também esse Avançando na Prática aqui, né? Então, olhem só. Ao desenvolver seu trabalho como engenheiro mecânico em um laboratório de análises, você e o químico responsável receberam o diagrama de fase do cobre-prata para desenvolver ligas metálicas. A partir do diagrama da figura 2.20, qual é a temperatura de fusão dos componentes puros? Nesse diagrama existe alguma composição eutética? Em caso afirmativo, qual a composição e a temperatura? Bom, ele já dá a solução, né? Mas de qualquer maneira, é bom nós verificarmos aqui como é que funciona, né? Então, o que nós temos é o seguinte: se nós pegarmos esse gráfico aqui, nós temos aqui a composição em peso da prata, né? Então, aqui nós temos zero de prata, ou seja, 100% de cobre. A prata vai aumentando, portanto, o cobre vai diminuindo. Até que quando nós chegamos nessa extremidade, nós temos 100% de prata, ou seja, prata pura e zero de cobre. Tá bem? Então vamos ver, qual é a pergunta dele, né? Qual é a temperatura de fusão dos componentes puros? Bom, componente puro, cobre, está aqui, né? Temperatura de fusão dele é essa aqui, ó, é o ponto A que nós temos aqui, ó. A temperatura de fusão da prata é essa daqui, ó, tá? Só que nós temos que olhar para o lado de cá, né? Que aqui nós temos graus Fahrenheit. Então, olhando para cá e para cá, nós vamos ver que assim, primeiro vamos dar um número aproximado aqui, né? Aqui, olha, é 1000, né? 900, 1000, 1100. Então, é um pouquinho abaixo de 1100, seria próximo de 1090, né? E o, a prata, se você pegar uma régua e seguir isso para cá, ela está um pouco abaixo de 1000, né? Com uma régua você consegue fazer a proporção e obter o valor exato. Bom, aqui na resolução ele já dá aqui, né? Do cobre é 1085 graus Celsius e da prata é 962 graus aproximadamente, graus Celsius, tá certo? Bom, ponto eutético que ele diz é o ponto onde há equilíbrio de tudo, né? Ou seja, esse ponto E aqui, ó, tá? E nesse ponto nós temos então 71,9% de prata, o que significa, fazendo as contas, que nós temos 28,1% de cobre, tá? E a temperatura desse ponto aqui é essa linha que nós temos aqui, que é conhecida, que é de 779 graus Celsius, que é chamada de temperatura eutética também, tá certo? Alguém tem dúvida sobre isso? Todo mundo deve ter feito, né? Porque na verdade já estava resolvido. Mas alguém tem alguma dúvida sobre isso?
Bom, então ninguém se manifesta, acredito que esteja tudo certo, né? Vamos lá. Então vamos entrar nas perguntas da nossa sessão aqui, né? Então aqui nessa primeira questão nós temos 3 afirmações, nós vamos ver quais delas são verdadeiras e escolher a alternativa certa aqui embaixo, tá? Então vamos lá, vamos ler isso daqui. Os diagramas de fases em equilíbrio representam as relações entre a temperatura, as composições e as quantidades de cada fase em condições de equilíbrio. Com base no contexto, analise as afirmações a seguir. Então vem aqui, ó, número 1. O sistema cobre-níquel é chamado de isomorfo devido à completa solubilidade dos dois componentes nos estados líquido e sólido. Será que está correta essa afirmação? Bom, diagrama cobre-níquel. Se nós formos aqui nesse ponto aqui, ó, diagrama cobre-níquel é esse aqui. Ele é igual ao outro no sentido de que aqui você tem níquel em 0% e cobre em 100%, e aqui você tem níquel em 100% e cobre em 0%, né? Aqui no cobre você vai notar que a temperatura desse ponto é exatamente a mesma que nós vimos lá, que é 1085 graus, tá bom? O que ele diz lá? Que existe uma completa solubilidade de um em outro. Bom, esse gráfico mostra exatamente isso. Então, essa parte da afirmação está correta, né? Então, mas ele diz que é isomorfo por causa disso. Então, vamos ver se é verdade. Aqui nós temos... olha aqui, ó. A nossa resolução está aqui, ó. O sistema cobre-níquel é chamado de isomorfo devido à completa solubilidade dos dois componentes nos estados líquido e sólido, tá? E essa figura mostra o diagrama dessa situação. Voltando aqui nas perguntas, então a afirmação 1 está correta. Tudo bem? Todo mundo entende o que eu estou dizendo? Tá tudo bem? Sim. Beleza. Vamos à afirmação 2 agora. Para as composições diferentes dos componentes puros, a fusão ocorrerá em uma faixa de temperatura em que as fases líquida e sólida encontram-se em equilíbrio. Será que é verdade isso? Bom, está parecendo que sim, porque as fases sempre ficam em equilíbrio, não é isso? Mas vamos dar uma olhadinha aqui se ele afirma alguma coisa bem parecida aqui, ó. Aqui ele fala do diagrama, né? Olha, para as composições diferentes dos componentes puros, a fusão ocorrerá em uma faixa de temperatura em que as fases líquida e sólida encontram-se em equilíbrio, tá? Então, exatamente o que está escrito lá é o que nós vemos aqui. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Para as composições diferentes dos componentes puros, a fusão ocorrerá em uma faixa de temperatura em que as fases líquida e sólida encontram-se em equilíbrio. Então, está correta essa afirmação também. Vamos ver a terceira. Para determinar as fases que estão presentes em uma liga metálica, basta definir o par composição-concentração desejado. Será que é verdadeira essa afirmação aqui? O par composição-concentração desejado? Procurando no texto, nós vamos encontrar isso daqui, ó. Para determinar as fases que estão presentes em uma liga metálica, basta determinar o par composição-temperatura. Composição-temperatura. Vamos ver o que está escrito lá realmente? Composição-concentração. Então, não, está errado isso daqui, por causa dessa palavra aqui, ó. Se fosse composição-temperatura, estaria certo.
Então, a terceira está errada e as duas primeiras estão certas. Portanto, a alternativa certa é B, né? Somente em 1 e 2 é correto o que se afirmava. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Nada, gente? Bom. Então vamos ver a segunda questão aqui. Na segunda questão, nós vamos ter que encontrar uma palavra, uma dessas 5, que colocada aqui torna essa frase verdadeira, né? Então, um diagrama de fases é um mapa que mostra quais fases são as mais estáveis nas diferentes composições, temperaturas e pressões para um material ou para uma liga, né? No caso aqui nós estamos falando de uma liga. Então vem aqui, ó, no ponto tal, o equilíbrio é invariante. Portanto, o equilíbrio entre 3 fases ocorre a uma determinada temperatura e a composição das 3 fases, ou as composições, são fixas. Então, qual é a palavra que nós vamos encaixar aqui, né? Uma dessas 5 tem que ser encaixada ali. Qual poderia ser, gente? Vamos pensar um pouquinho? Olha só. Fale, se alguém quiser falar, por favor, pode falar. Eu gostaria que vocês participassem, gente. Vamos A lá. resposta certa é o ponto eutético. Eutético. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha? Essa questão, nós encontramos a resposta aqui, ó. O ponto E no diagrama cobre-prata é chamado de ponto invariante ou ponto eutético. No ponto eutético, o equilíbrio é invariante, isto é, as 3 fases coexistem em equilíbrio à temperatura TE. E a composição das fases CE são fixas. As composições das fases CE são fixas. Tá certo? Então, se nós voltarmos lá. Certo, até o mesmo erro de português tem aqui. Então a frase é a mesma, tá certo? E quem falou aí acertou. É o ponto eutético. Cuidado para não confundir com eutetoide, hein? Ponto eutetoide, não sei se vocês já viram, mas se não viram, vão ver. Ele ocorre no diagrama ferro-carbono. Você tem o eutético e tem o eutetoide também. Então tome cuidado para não confundir isso daí, tá bom? Então aqui o certo é eutético, afirmativa B, tá? Nesse tipo de questão aqui, como é escolher uma palavra, você não precisa justificar as outras, é claro, né? Não tem como justificar. São palavras que algumas não têm nada a ver, né? Vamos ver a terceira questão, então, né? Um tipo comum e relativamente simples de diagrama de fases, encontrado para ligas binárias, é o diagrama para o sistema cobre-prata. Esse diagrama de fases é conhecido como diagrama de fases eutético binário. Binário porque ele é de dois componentes na liga, tá? E eutético porque ele tem um ponto eutético lá, né? Então, a figura a seguir mostra esse diagrama de fases, está aqui, ó, né? Então, é aquele diagrama que nós vimos agora há pouquinho, né? Aqui nós não temos prata, é cobre puro nessa linha vertical aqui, e aqui nós não temos cobre, é prata pura. E indo para cá, aumenta a quantidade de cobre e diminui a de prata, né? O ponto eutético nós já vimos, ele está aqui, né? Ele tem uma composição de 71,9% de prata e 28,1%, que é só fazer a diferença para 100, né? Aliás, 71,8% de cobre e 28,1% de prata, tá? 71,9% de cobre, 28,1% de prata, tá nesse ponto aqui. E a temperatura dele é 779, tá bom? Então, o que o autor está pedindo aqui é o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente
a que os pontos A, B e C correspondem no diagrama de fases, tá bom? Então veja o seguinte, olha, essa curva aqui, ó, é equivalente a essa curva aqui também, né? Essa curva aqui, aliás, né, embaixo aqui, é equivalente a essa curva de baixo. Essa curva de cima é equivalente a essa curva de cima também, tá bom? Então, ele pede o significado de cada uma dessas curvas aqui, né? Os pontos A, B. O ponto A aponta para uma curva, tá? Já que ele aponta para uma curva, a alternativa B está fora, porque ele está dizendo que é o ponto eutético. Até porque ele está aqui, o ponto eutético, né? Então, nós já sabemos disso, né? Então, o que, que é o A? O que pode ser o ponto A? Não é? Que curva é essa aqui, gente? Tem no diagrama logo acima. É a curva sólida, se eu não me engano. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O diagrama tá aqui, aqui já respondido, né? Ele tá tudo respondido aqui, ó. Vamos dar uma analisada. Aqui ele estava perguntando o que é essa curva aqui, ó. Tá? Então, essa curva aqui é a curva sólidos. Veja que esta curva é chamada curva solvus, né? Que é a mesma que está desse lado, porque desse lado ele diz respeito à prata e desse lado ele diz respeito ao cobre. Aqui é a curva sólidos, tá certo? Então veja, o que, que nós temos? Aqui em cima nós temos líquido, totalmente líquido, né? Então aqui a curva sólidos, que é o que ele pediu. A curva B é essa daqui, ó. Qual é a curva B, gente? Curva solvus. Solvus, tá certo? E a curva C, que é essa curva de cima aqui, é a curva o quê? Curva líquidos, tá bom? Então, sólidos, que é aqui, que é aqui também, líquidos, que é aqui, e solvos, que é aqui, tá bom? Vamos voltar lá para a pergunta. Então, A é sólidos, B é solvos, C é líquidos. Então, qual é a alternativa certa nossa aqui, gente? Letra C. Isso, C de sapato. Muito bem, gente. Isso aí. C de sapato. É para vocês acordarem. Ei, alguma pergunta sobre essas questões, gente? Não. É importante que vocês percebam a forma como eu estou fazendo a resolução disso, tá? Então, o que, que eu faço? Eu leio a pergunta e o ideal seria que eu já soubesse direto a resposta, né? Mas tudo bem, o engenheiro não precisa saber 100% das respostas, mas você tem que saber onde procurar as respostas se você não souber onde está. Então, o que eu fiz? Eu voltei ao texto, vasculhei o texto e procurei a resposta. E aí encontrei a resposta que eu queria. É isso que vocês têm que fazer, tá? É dessa forma que vocês vão aprender, não só essa, mas qualquer disciplina. Tá? Isso é bastante importante que vocês se lembrem, então, tá bom? Então, ninguém mais tem nenhuma pergunta sobre isso? Eu gostaria de saber como é que está o trabalho de vocês. O que, que vocês fizeram em relação ao trabalho? Já formaram os grupos, né? Imagino que sim. Pelo menos no meu grupo já tá formado, só falta decidir um tema ainda para Mas poder olha, iniciar. o tempo está passando, gente. Depois eu não vou querer saber de ninguém correndo atrás de mim. Professor, não deu tempo, eu preciso de mais uma semana e tal. Preste atenção, né? Isso tem um certo valor, esse trabalho, tá? Que se vocês não fizerem, não só vocês vão ficar com zero nessa nota, como se vocês precisarem de qualquer arredondamento depois, eu não vou dar, porque isso demonstra desinteresse de vocês pela disciplina, tá bom? Então, vocês têm que correr atrás e começar a fazer. E quanto antes vocês fizerem, melhor. Vocês têm que levar em conta isso. Não adianta deixar para, vamos deixar mais para frente,
Mês que vem, em maio, a gente faz e tal. Quando chegar maio, gente, vai estar tudo em cima de vocês. Todas as disciplinas estão continuando, vocês sabem disso. Vai haver provas, vocês têm trabalhos de outras disciplinas. Então, comecem a fazer a coisa para valer mesmo, gente, tá bom? Isso é muito importante. E lembrem-se, né? Eu estou aqui. Se vocês precisarem de ajuda, alguma coisa, entrem em contato comigo. Se for necessário, nós podemos fazer uma reunião entre nós no Skype ou Zoom, alguma coisa assim. Eu e você e sua equipe. Vamos fazer o trabalho. É importante que vocês façam esse trabalho, tá bom? Bom, quem foi o Marcelo que falou agora que tinha sua equipe, né? E o resto do pessoal? Marcelo, quem que Não, está na não. sua equipe? Eu falei. No caso, foi eu que falei ou você ouviu outra voz? Quem disse que já tinha? Eu achei que fosse o Marcelo pelo. Marcelo, Ah, não. Marcelo falou Ah, também. Pedro Henrique Foi também. dois. Ah, tá. Então vocês estão na mesma equipe? Não, não. Quem Não, tá falando? ótimo. O Pedro, quem é a sua equipe, Pedro? Pedro Henrique. Anderson Santos, de engenharia mecânica também. No caso, todo mundo é engenharia mecânica. Todo mundo é Anderson mecânico. Santos, Lucas Rodrigues, Lucas Gomes, Sheidner Moraes e Pedro Henrique. Tá bom. Faça um favor para mim, depois você manda um e-mail para mim com o nome dos participantes do seu grupo, tá? Beleza. E o Marcelo, que falou que também tinha equipe, viu, Marcelo? Também faça favor, manda para mim depois um e-mail com os nomes dos participantes do seu grupo. Agora, de preferência, já mande o tema do trabalho, diga exatamente o que vocês vão fazer. No caso, minha equipe é eu, Michael, Thiago, Mário e Guilherme. Certo. Tudo quinto Beleza. semestre. Então vamos oficializar aí. Você manda um e-mail para mim com esses nomes, então, tá bom? Tá ok, mas é o seguinte, a gente tá analisando ainda o tema. Quem tá querendo fazer uma coisa, só que seria melhor na prática, entendeu? Ah, com certeza. Isso Aí a gente tá analisando ainda direito, para confirmar com a equipe. Certo. Tá bom. Mas não percam tempo, então, não, viu? Tá? Façam suas reuniões, decidam realmente, porque é muito importante mesmo, viu, gente? Tudo bem? Mais alguma pergunta sobre trabalho ou coisa parecida? Não, Não? não. Vamos bater um papinho, então, sobre a próxima sessão que vocês vão fazer, que é a sessão 2.2, né? Que no livro, inclusive, vamos ver aqui, ó. Tem até um erro, tá escrito 3.2, mas na verdade é 2.2, tá certo? Para 2, quem tá 3, não vendo. 2. Não, aí seria 3-1, professor. 3-1, 2-3. Não, mas aqui é 2.2. É 2.3, perdão. Não, 2-2 já foi o que a gente acabou de fazer aí. isso, aqui é a 2.3, tá invertido aqui, ó. Tá, essa aqui é a sessão 2.3, tá certo? Então, essa que vocês têm que estudar essa semana para mandar para mim os exercícios dessa sessão. Então, vamos dar uma olhadinha do que se trata essa sessão aqui para vocês se focarem realmente. O diagrama de fases do sistema ferro-carbono. Ferro-carbono é uma liga que nós temos, né? É importante essa liga, gente? Vocês acham que é? Bom, o que se De pode certa fazer? forma, É é dela uma que se faz liga, né? laço, se faz outra espécie de ferro, né? Isso. Essa liga permite fazer os metais mais utilizados na nossa sociedade, né? Então, uma variante dessa liga é o chamado aço, e a outra variante dessa liga é o chamado ferro fundido, tá bom? Então, esse diagrama é o mais importante de todos que vocês vão estudar, tá bom? Porque você vai falar de aços e de ferro, né? Ferro fundido, na verdade. Uma observação, eu não sei se eu cheguei a falar em sala de aula, acredito que não deve ter dado tempo, mas na nossa sociedade, quando alguém disser para você assim, isso aqui é feito de ferro. Bom, veja bem, é de ferro, mas não é exatamente ferro. Não existe nada na nossa sociedade que seja feito de ferro, ferro puro mesmo. Como você pode dizer, isso aqui é feito de cobre, né? Por exemplo, os fios elétricos da sua casa são todos feitos de cobre, né? Isso você pode ter certeza disso. Agora, quando se diz, pô, isso aqui, ó, essa cadeira aqui é feita de ferro. Não, não é, tá? Se a pessoa quiser falar certo, seria ferro fundido, mas a cadeira não é feita de ferro fundido.
Então, ela é de aço. Ou seja, ferro puro não é usado na nossa sociedade, porque ele é um péssimo material de construção. Tá? O ferro puro é extremamente dúctil e pouco resistente. Então, ele não serve para muita coisa. Quando você mistura um pouquinho de carbono, e quando eu digo pouquinho, eu quero dizer pouquinho mesmo, por exemplo, 0,2%, ou seja, você fica com 99,8% de ferro e 0,2% de carbono, aí você tem o chamado aço 1020. Esse aço já é excelente, é um excelente material de construção, é o mais utilizado de todos, porque ele tem uma certa dutilidade boa, mas tem uma resistência muito grande, muito maior que a do ferro puro, tá bem? Então apenas tenha em mente isso, quando alguém disser para você, isso aqui é feito de ferro, aí tome cuidado com essa afirmação, né? Ferro puro com certeza não é, tá bom? Então vamos lá, seguindo em frente aqui. Então o autor fala aqui, mostra uma parte aqui do diagrama ferro-carbono, né? E por que ele corta aqui, né? Porque a composição percentual de carbono, na verdade, né? É um percentual. Aqui nós temos o percentual de carbono. Esse Fe não existe aqui, viu? Fe deveria estar o contrário aqui, se fosse o caso. Tá? O Fe na direita, o carbono na esquerda. Então nós temos que, na verdade, o ferro fundido, que tem uma porcentagem muito elevada de carbono, ele começa a se caracterizar aos 2%, né? E vai até 6%, mas comercialmente não passa de 4%. E o aço é até 2%, mas comercialmente não passa de 1%, o percentual de carbono dentro do aço, tá? Então aqui nós temos um pedaço do diagrama de fases ferro-carbono, tá certo? Vocês vão ter que analisar isso direitinho, né? Aqui, ó, composição percentual do carbono. Então nós temos aqui, ó, os pontos de que nós falamos, né? O ponto eutético e o ponto hipoeutetoide, que vocês vão encontrar aqui. Depois vocês leiam com calma. Nós temos aqui as várias temperaturas, temos as transformações do ferro, né? Então, ferro alfa, ferro gama, ferro delta. Não sei se ele fala em algum lugar porque não existe o ferro beta, vocês vão depois verificar isso daí, tá bom? Então, uma afirmação interessante que ele fala, né, é que o carbono, ele na verdade ele atua como se fosse uma impureza no ferro, tá certo? E forma uma solução sólida com os alótropos do ferro, né? O ferro alfa, o ferro delta e o ferro gama, que é a austenita, né? Aqui nós temos algumas fotos tiradas por microscópio, né, dos componentes, dos alótropos do ferro. Então nós vemos aqui, ó, o ponto eutetoide, né? Aqui, ó, ponto eutetoide. Nós vemos aqui, ele fala das composições, o ponto hipereutetoide também, né? Ele explica esse ponto, que é importante vocês aprenderem. Essa figura aqui, que ele tirou do livro do Callister, é bastante interessante, que mostra em cada região qual é a composição, como é que é a composição que você tem do material, tá? Então aqui você pode ver direitinho, né? Que é bem interessante como muda a composição. Com a pequena variação do carbono, muda completamente a estrutura, mudam completamente as características, as propriedades do material, né? Por exemplo, você pegar 0,2% de carbono, né? 0,2 é aqui onde está esse C0, por exemplo, próximo disso. Então você tem um aço extremamente dúctil, né? Extremamente é a maneira de dizer, né? Porém extremamente resistente também. Quando você aumenta esse percentual para apenas 0,8% de carbono, né? Então ele viria para cá mais ou menos aqui assim, ó. O que você tem? Você tem um aço extremamente duro e muito pouco dúctil, muito pouco flexível. Você muda incrivelmente as propriedades do aço apenas
com a mudança do percentual de carbono, tá? Isso, para você, engenheiro mecânico, é fundamental na hora de você escolher um material para fazer um projeto, como o que vocês vão fazer agora, né, no meu trabalho. Então, que tipo de material vocês têm que escolher? Então, você começa listando o que você quer do seu material, né? Ele precisa ter uma dutilidade para fazer isso, ele precisa ser duro para fazer aquilo, precisa ser resistente à corrosão, resistência a isso e aquilo. Você lista tudo o que precisa. E aí você vai procurar no mercado os materiais que fazem isso que você quer, né? E você tem que dar atenção ao preço, ao custo do seu material. Porque você sempre tem que dar atenção ao custo, ou seja, você tem que usar o material mais barato que atenda 100% o que você precisa, tá? Parece estranho dizer isso, né? Dá a impressão de que eu estou, né, o mais barato de tudo, mas é isso, infelizmente é isso mesmo. Você tem que escolher o material mais barato possível que atenda tudo que você quer. Como eu disse na última aula, né, se o cobre atende o que você quer, para que você vai usar ouro, que é muito mais caro, tá certo? Então, se o aço 1020 atende o que você quer, por que você vai usar um 1045, que é bem mais caro também, né? Então, você tem que pensar nisso. Aqui ele dá uns exemplos, né? Aqui nós vemos aí a microestrutura da perlita, que é uma fase que existe, que é extremamente dura do material, né? Aqui, avançando na prática, aliás, essa parte aqui de trás é o sem medo de errar, em que tem uma questão resolvida aqui, né? Vocês vão ver como é que é. Depois, o avançando na prática, que é o que vocês têm que entregar para mim, né? E ele fala de soldas aqui, né? Então, ele pega uma amostra aqui, no caso, de chumbo com estanho, né? São dois materiais que têm ponto de fusão muito baixo, na verdade. O estanho é baixíssimo, chumbo um pouquinho maior, né? Então ele propõe o problema e resolve aqui esse problema. Vocês vão ter que mandar para mim, tá? Que ele explica direitinho e tal, bota o diagrama de fases. E depois vem as 3 perguntas que vocês vão ter que entregar para mim, né? Na pergunta 1, são 3 afirmações, como nós fizemos agora, né? Vocês vão ter que descobrir quais são as corretas e aquelas que estiverem incorretas, vocês têm que justificar. Está incorreta por causa disso, tá bom? Na segunda questão, aí ele pede, numa determinada fase, qual é o alótropo que está descrito aqui. Aqui não é preciso explicar nada, é só dar a alternativa correta, né? E ponto final, não precisa se preocupar com isso. A terceira pergunta, ele pergunta qual é o tipo da composição que você tem aqui, né? Então, também dessa aqui, você só precisa responder a alternativa correta, sem se preocupar em explicar as outras, porque, lógico, se você está dizendo que é o eutetoide, então não tem que se preocupar com o restante. Tá certo? Isso é o que vocês vão ter que fazer para a próxima aula. Aliás, eu me esqueci até de falar uma coisa sobre essa sessão em que nós trabalhamos agora. Por exemplo, tem lá um método para calcular as composições dos materiais, que é a regra da alavanca e tudo mais, né? Eu acho que todo mundo deve ter entendido essa regra da alavanca, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Eu só tava lendo as perguntas, não vou mentir, vou falar a verdade. Eu tava lendo as perguntas e tava indo encontrar respostas. Então, Isso. não li essa regra da alavanca. Você tem como dar uma mostrada aí, por favor? É importante, vocês vão lá no livro, na página, deixa eu ver, 78. Vamos abrir aqui página 78. O que é aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Então você tem aqui, no caso nós temos o diagrama aqui, na página 78. Esse aqui é o diagrama cobre-níquel. É o que está na página anterior aqui, ó. Cobre-níquel. Então, o que acontece? Você tem uma solução o tempo todo aqui, né? Ela pode ser sólida, líquida ou mista, né? Então, ele pega 3 pontos aqui para exemplificar. Ponto 1 é uma composição somente sólida. Ponto 3 é uma composição somente líquida.
E no ponto 2 você tem uma composição em que você tem uma mistura de líquido mais um sólido alfa, tá? Então, a pergunta no ponto 2 é o seguinte, que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Em termos de concentrações dos componentes, é que se usa para determinar a composição das fases. Tá escrito errado essa frase aqui, tá? Então, se apenas uma fase está presente, a composição desta fase é igual à composição global da liga. Ou seja, ele quer saber qual é o percentual de líquido e qual é o percentual de sólido que você tem num determinado ponto, naquele ponto 2, por exemplo, né? Então, ó, pegando, deixa eu ver se eu tenho aqui a figurinha aqui, ó. Esse ponto 2, se eu puser mais para baixo ou mais para cima, ele não muda a composição que você tem entre o cobre e o níquel, mas ele muda o quanto que você tem, o percentual que você tem de líquido e de sólido, tá? Então é isso que ele está tentando explicar aqui. Ó. Como é que você faz para saber, se a pergunta fosse no ponto 2, quantos por cento nós temos de cobre e de líquido e quantos por cento nós temos de sólido, tá bom? Então ele diz aqui, olha, quer ver? Onde é que está a explicação dele? Aqui, ó. Localizada a temperatura da liga na região bifásica, que você pega aqui do lado esquerdo, né? No caso aqui ela deve estar a 1220, mais ou menos. Traçar uma linha horizontal imaginária que se estenda através da região bifásica e termina nas linhas de fronteira sólidos e líquidos, tá? Aqui termina na linha líquidos e aqui ele termina na linha sólidos, tá bom? Essas linhas são chamadas linhas de amarração. A linha da esquerda, a linha da direita, né? Então aí você pega as intersecções dessas linhas, né? Qual é o valor, o ponto das intersecções. Aí você traça uma linha vertical começando aqui até chegar no eixo X aqui, ó. Tá certo? E aí você vai ler a composição de cada um que você tem aqui. Olha aqui, ó. Então, C0 é a composição Cl. Aqui, ó. Tem C0, que é a composição que você tem mesmo, né? Cl é a parte de líquido que você tem. E C-alfa é a composição de sólido alfa que você tem, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui que nós temos aqui, ó, né? É uns 20 e poucos por cento aqui, ó. O 30 estaria mais ou menos aqui, né? Aliás, aqui é exatamente 30. Então, aqui seriam uns 22, ó, ele está mostrando aqui, ó, é 22% de líquido e 40 e alguma coisa, bom, 40 e alguma coisa de sólido, 45 aqui, ó, de sólido, tá? Do níquel. Então, você utiliza essa regra para descobrir qual é a porcentagem de líquido e qual é a porcentagem de sólido que você tem. Isso é bastante importante, esse cálculo, gente. Inclusive porque isso daí é uma questão que cai sempre em provas, tá? Em ENAD, em questões de concursos e tudo mais. Isso aqui cai sempre em ciências dos materiais, etc. Essa questão é recorrente, ela aparece sempre. Eles dão um ponto qualquer aqui no meio e pedem que você calcule qual é a composição da liga, né? Essa é fácil, só você pegar e descer aqui e ver quanto que é o valor, mas ele pede também qual é o percentual de sólido e de líquido em cada uma dos componentes, tá certo? Então, olha, a componente líquida aqui, ó, por exemplo, você tem 22% de níquel e 78% de cobre. E no outro aqui, ó, você tem 45% de níquel e 55% de cobre. Então, eu sugiro que vocês façam esse exercício, vejam como ele fez aqui. Ele dá, acho que mais um exercício também, resolvido aqui. E em caso de dúvida, vocês podem procurar até na internet, é muito fácil, você acha 200 exercícios desse tipo aqui. Tá? Então é importante que vocês saibam como usar essa regra da amarração aqui, né? Então, basicamente é isso. Você pega o ponto, estica uma linha na horizontal para cada uma das linhas, as sólidos e líquidos, tá? Pega o ponto de cruzamento com essas linhas e põe para baixo. E lê as composições. Aí fica fácil você identificar como é que funciona. Por exemplo, aqui, né, ó,
Você vê aqui, ó, esse ponto aqui, né? Você desceu aqui, deu 22%. Então, na composição líquida, 22% é percentual de níquel. Então, o de cobre, quanto que é? É 100 menos 22, que dá 78%, tá? Agora você vem para cá, ó, no sólido, né? Então, você tem aqui, ó, 45%. Do quê? De níquel. Então, 45% de níquel e 100 menos 45, que é 55, de cobre. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu ainda? Alguém está com dúvida? Pode falar. Agora, onde foi que o senhor viu que essa é do níquel e não em relação ao cobre? Porque olha aqui, aqui nós temos, ó, no gráfico aqui, ó, tem aqui o cobre, tem aqui o níquel. Então, esse gráfico aqui está dando o percentual de níquel. Então, aqui nós temos 100% de níquel, tá? Então, esse número aqui é percentual de níquel, tá? Aqui também, ó, cobre aqui, e sempre o que está na direita é o que tem o percentual que você está lendo, tá? Nesses gráficos aqui. Tá claro isso, gente? Entendi. Beleza, beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Tranquilo. Não? Então, olhem, nós vimos aqui então a sessão 2, nós terminamos, né? Agora vamos para 2, 3, que é o que nós vimos rapidamente agora aí, né? Que vocês vão fazer. Está escrito como 3, 2 no livro, cuidado com isso, tá? É 2, 3 na verdade. E eu espero que vocês aproveitem esse tempo final que tem da nossa aula aqui, faltam alguns minutos aí ainda, né? Para vocês discutirem sobre o trabalho. Se vocês quiserem, vocês podem conversar aqui, né? Não tem problema nenhum. Ou então façam sua própria reunião com o Zoom, acho que é até melhor para vocês, porque fica bem particular, bem privada, né? Para vocês discutirem sobre o nosso trabalho. Isso é bastante importante, gente, tá? Não bobeiem com isso, não, tá bom? E de qualquer maneira, eu vou estar aqui até 9h15 com a aula aberta aqui e pronto para responder perguntas. Qualquer um que quiser falar comigo, é só falar, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço a todos, então. Professor, Oi, Valeu, pode pessoal. falar. esse nosso trabalho é referente à nota de trabalho mesmo, não é isso? Não entra no oficial, não. Não, ainda não é oficial, não. Ele é a nota da segunda nota parcial. Isso. E referente à nossa oficial, vai ser próxima semana mesmo? Ah, meu amigo, ninguém sabe isso. Aliás, ontem eu falei com os coordenadores da engenharia, das engenharias, eles me disseram que ontem mesmo eles iriam ter uma reunião com a direção e com a coordenação acadêmica para decidir o que iriam fazer. E hoje eles comunicariam aos professores como é que vai ser. Então, eu estou aguardando. E assim que eu tiver alguma coisa, eu comunico a vocês também. Tá bom, gente? Ok, ok. Mas caso venha a ter, vai até essa sessão 2.3, não é isso? Exato. Essas são as duas primeiras unidades. Ok. As primeiras duas notas, né, parcial um e oficial um, se referem às duas primeiras unidades, tá bom? Pronto, professor. Então é só isso mesmo. Tá bom, um abraço então. Pronto, um abraço. Falar com a minha equipe também para enviar para você o nome das pessoas e o tema do trabalho. Isso, ótimo. Valeu, Alessandro. Pronto, obrigado. Tchau, tchau.
Ramon, você ainda está aí? Pronto, agora eu consegui ouvir, professor. É que eu não Você tava participou ouvindo. da aula, viu tudo direitinho? Tá com alguma dúvida? Eu não vi tudo direito, não. Só vi a primeira sessão. Ah, certo. Bom, se você tiver qualquer dúvida, pode falar comigo. O importante agora é você dar sequência ao trabalho que vocês têm que fazer, tá bom? Isso é bastante importante. Entendi. É porque eu tô sem grupo agora, mas eu vou falar com, com o grupo aqui do WhatsApp pra ver Isso, se alguém colocar em algum grupo. ótimo, faça isso então. Veja lá, entre num grupo e vá em frente, tá bom? Um bom dia para você então, Ramon. Até mais. Obrigado, professor.